E, gente, o vídeo de hoje é um pouco diferente, um formato diferente do que eu tô acostumado a fazer, mas eu decidi trazer isso aqui pra vocês, esse tema, depois de alguns anos, quase 3 anos, porque é algo que quando eu converso com as pessoas que eu conheço, gera muita curiosidade. As mães, principalmente, me perguntam muito como foi que aconteceu, que é o fato da minha filha dormir sozinha, sem precisar de nenhuma associação para fazer ela dormir. É só colocar ela no berço que ela dorme sozinha desde os 2 meses de idade e dormir a noite inteira, tá? São coisas separadas. Geralmente, o bebê que dorme sozinho, sem precisar ninar, é o bebê que dorme a noite inteira. Por quê? É comum que os bebês tenham despertares durante a noite e esses bebês que sabem dormir sozinhos, eles despertam mas voltam a dormir sozinhos. Eles não chamam a mãe ou o pai para voltar a dormir, né? E essa é a questão. E a partir do momento que a minha filha aprendeu a dormir sozinha, sem a associação do sono, que no caso dela era o peito, ela passou a dormir a noite inteira. Ela acordava, resmungava, às vezes conversava e dormia de novo. Ela só acordava mesmo, o sono dela só era interrompido pela fome, o que é totalmente normal para os bebês ali no começo, nos primeiros meses, porque precisam se alimentar, né? Como que eu despertei para deixar a minha filha ter autonomia do sono? Porque faz parte do nosso papel como pais ensinar até os nossos filhos a dormirem, senão eles vão ficar sempre dependentes de nós e nós vamos ficar esgotados. A autonomia do sono é importante para os nossos bebês, é importante para os nossos filhos e principalmente para nós, que precisamos descansar, que precisamos dormir. Eu quero ressaltar aqui que eu não sou profissional do sono, tá, gente? Eu não sou consultora de sono, não sou pediatra, não sou nenhuma profissional do sono. Sou apenas uma mãe que, por chegar no esgotamento, né, físico e emocional, decidiu ensinar a própria filha a dormir, para que todos tivessem bem-estar na casa, principalmente ela, que ficava muito estressada. O que acontece? A minha filha, recém-nascida, dormia a noite inteira. Quando ela passou a primeira noite em casa, e recém-nascidos geralmente dormem muito, eu ficava preocupada porque ela dormia a noite inteira. Mas por recomendação do pediatra, uma recomendação desnecessária para ela, ele recomendou ela acordar ela de 3 em 3 horas porque ela nasceu com hipoglicemia. Depois eu descobri que isso não precisava, tá? Que não ia fazer diferença. Enfim, comecei a acordar ela de 3 em 3 horas para amamentar. E ela virou um relógio biológico. De 3 em 3 horas passou para 1 em 1 hora. Foi 1 mês e meio, mais ou menos, de ela acordando de 1 em 1 hora para mamar. E o que acontecia? Ela dormia conosco no carrinho Moisés, no nosso quarto. Recomendação de outras pessoas também. Eu nunca gostei disso, sabe? Isso nunca me agradou como mãe e como casal, porque eu queria, né, ali cuidar da minha filha, mas também queria ter meu momento com meu marido. Mas enfim, segui as recomendações. E aí, gente, qualquer barulhinho que ela fazia, qualquer resmungadinho, qualquer acordadinha que ela dava, eu acordava junto. Então eu passei mais ou menos aí 1 mês e meio sem dormir, com muita privação de sono, mas muita mesmo, porque ela acordava muitas vezes para mamar. Ela acordava muito, de 1 em 1 hora, não era mais de 3 em 3 horas. Ela se acostumou com aqueles despertares. E eu acredito que não era fome, não era de fato fome. Era a associação do sono com o meu peito, porque ela entendia que precisava sugar o meu peito para dormir, tanto que eu deixava ela lá mamando na minha cama. Quando eu tirava ela para colocar no berço, ela abria o olho e despertava. E aí eu já voltava ela pro peito, aí fazia ela dormir, colocava no berço, ela abria o olhão,
eu voltava ela pro peito. Ela criou a associação do sono, que tipo, ela só consegue entrar no sono se ela estiver sugando, mamando em mim. E, gente, a gota d'água foi quando eu fui numa farmácia, que eu morava num prédio e a farmácia ficava lá embaixo. Eu precisei ir à farmácia, deixei ela com a minha mãe. E lá na farmácia eu tive uma sensação de desmaio. Eu estava sozinha, de tão exausta que eu estava de privação de sono. Eu senti que eu ia cair, que eu ia desmaiar, de tanto que eu fui saindo de mim, assim, de sono. Gente, eu não sei se isso existe, se a medicina pode explicar, mas será que é possível uma pessoa desmaiar de sono? Eu achei que eu ia desmaiar ali, de tão cansada e esgotada que eu estava. E quando eu estava grávida, eu não estudei sobre sono. Eu li algumas coisas, mas não me aprofundei naquilo, porque era muita coisa para eu pensar. Eu estudei mais sobre a amamentação, que também foi um desafio que, gente, quando o bebê nasce, por mais que a gente estude, parece que você esquece tudo e não sabe de nada e nada funciona. Essa é a sensação, tá, que eu tive, mas pra mim. E lembrando, a Aurora também não dormia bem à tarde. Ou seja, ela não dormia bem à noite e ela não dormia bem à tarde. Porque ela tinha desconfortos abdominais, ficava muito irritada por conta do intestino que era preso. E ela não dormia à tarde. E quando ela fazia uma soneca de 40 minutos, 1 hora, eu ia trabalhar. Porque eu não tirei licença maternidade. Então pensa no caos que ficou a minha vida. Enfim, eu cheguei em casa obstinada a aprender a fazer a minha filha dormir. Eu comecei a pesquisar, a procurar vídeos, sabe, eu mergulhei nesse assunto sobre o sono do bebê e comecei a descobrir as verdades, né? Sobre a associação do sono, sobre rotina desregulada, sobre a dependência do bebê, enfim. Comecei a perceber a questão da melatonina, né? Da importância do quartinho escuro, da regulação dos hormônios do sono, né? E aí foi quando tudo começou a dar certo, graças a Deus. Eu achei um vídeo de uma moça, só que essa moça, ela ensina a forma só mais prática de colocar no berço. E foi o que abriu a minha mente, assim. E aí eu vou pontuar aqui pra vocês, em números, algumas dicas que eu fiz pra ensinar a minha filha a dormir sozinha e dormir a noite inteira, sem associação de sono. E a primeira coisa que eu fiz foi, eu até escrevi aqui no caderninho, e a primeira coisa que eu fiz foi passar ela pro berço. Gente, todo mundo falava que eu tinha que esperar, que era perigoso, mas eu confio em Deus, eu sou cristã, eu não tive babá eletrônica, isso foi uma escolha minha, tá? E eu sei que é importante, eu sei que esse cuidado é importante, mas eu segurei nas mãos do Senhor, orava por ela todas as noites e falei, meu Deus, a minha filha precisa dormir no berço. E aí, eu passei ela pro quartinho dela, que ela tinha o quartinho dela, o berço no quartinho dela. Gente, foi a melhor coisa. Por mais que os despertares continuaram, ela estava lá. E eu percebi que ela sentiu mais conforto, o soninho dela se aprofundou mais e eu não acordava com qualquer resmunguinho dela, o que é totalmente normal para um recém-nascido. Deixar o bebê se adaptar ao berço. O berço não é um bicho de 7 cabeças. A segunda dica está intimamente ligada com a terceira dica, então acho que as duas vão caminhar juntas, assim, não tem como separar elas. Mas eu vou aqui separar mais ou menos. E a segunda coisa que eu fiz foi ajustar a rotina dela e depois tirar a associação do sono. O que foi ajustar a rotina? Gente, eu fiquei meio paranoica assim, mas acho que toda mãe, né? Eu comecei a ajustar as sonecas dela. Eu não deixava ela tirar uma soneca muito grande até o final da tarde, emendando com a noite. Eu acordava ela, Eu não fazia aquela soneca ponte que não funcionou. E aí, o que acontece? Eu percebi que a Aurora dormindo muito cedo, se ela dormisse 8 horas, 7h30, ela ia acordar meia-noite. Gente, teve um dia que ela acordou meia-noite e foi dormir 4 horas da manhã.
Então eu nunca mais pus ela pra dormir cedo. Eu sei que tem muita gente que fala que criança dorme cedo, mas pra minha filha, eu comecei a colocar ela na cama 9 horas, no berço. É tarde, Nathalie, mas é tarde. Mas foi o que funcionou. E eu percebi que ela não ficou irritada, que isso não atrapalhou ela. Então eu estabeleci esse horário, eu testei e vi que foi o melhor horário, que ela estendeu o sono até umas 5 horas da manhã. Mas enfim, ajustei a rotina então. A soneca dela antes de fazer o sono noturno, eu interrompia. Eu não deixava ela dormir muito tempo. E aí a casa entrava no ambiente do sono. O que que é isso? Meu marido, ele é muito brincalhão, então eu comecei a falar pra ele: meu bem, quando chegar umas 8 horas, que é o horário da rotina do sono, começa a falar mais baixo, evita estimular ela. Começa a tentar brincar menos, né? Ficar mais tranquilos, falar mais baixo. Eu apagava todas as luzes da casa, deixava só a luz da cozinha acesa, que iluminava a casa toda praticamente. Eu comecei a fazer ritual do sono, então um banhozinho quentinho, com camomila, passava óleo no corpinho dela de lavanda, a luz do quarto sempre apagada, luz indireta, que até hoje ela tem essa luzinha indireta. Colocava musiquinha de ninar, dava o mamar para ela antes de colocar ela para dormir de fato. Depois, esperava um pouco para colocar ela no berço. Eu colocava ela no berço acordada, colocava ela para rotar e colocava ela no berço acordada. Ela aceitou de primeira? Não, gente. Foi um processo de adaptação. Ela tinha 1 mês e meio para 2 meses. Tinha vezes que eu colocava ela no berço, ela chorava, punha de volta. Aí tinha vezes que eu colocava ela no berço, saía do quarto, ela ficava resmungando, 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 até um dia que ela parou de resmungar e dormiu sozinha. Isso foi em 1 semana. Gente, foi uma vitória, foi uma alegria, assim. E esse dormir sozinha se estendeu até umas 3 horas, 4 horas da manhã, até onde foi que deu a fome nela e ela acordava. Mas, gente, foi a melhor coisa da vida, porque eu não precisava ficar pondo ela no peito e pondo, tirando até ela pegar no sono. E aí ela entendeu que ela poderia dormir sozinha. Na verdade, eu acho que ela já sabia, era eu que estava mal acostumando ela, achando que eu tinha que pegar ela na primeira resmungadinha que ela dava. Eu entendi que às vezes o bebê chamar uma vez, dar uma resmungadinha, conversar, não era sinal de que eu precisava correr lá e tirar ela do berço. Eu esperei, eu segurei a minha vontade e falei: não, espera, minha filha, vou esperar. E ela ia lá e dormia sozinha. Outra coisa que eu testei pra ir começar a parar com os despertares, né, no meio da noite, porque ela tava dormindo sozinha, ela estava tendo sono mais prolongado, estava se ninando sozinha, porém ela estava tendo 2 despertares à noite para mamar. E eu percebia que às vezes não era fome, era saudade, carência, às vezes porque não estava ainda com a maturidade do sono, né? E aí, gente, eu testei o charutinho, tô olhando aqui pra eu lembrar. Eu testei o charutinho. Todo mundo fala que é perigoso, que não sei o que, não sei o que, mas eu testei. E eu fiz o charutinho na cobertinha dela mesmo, que inclusive está aqui, que é a naninha dela. O charutinho virou naninha. E aí eu comecei a embolar ela, fazer o casulinho no charutinho, gente. E foi onde a Aurora passou a dormir a noite inteira sem acordar. Eu acho que por ela ser praticamente uma recém-nascida ali, né, com 1 mês e meio, 2 meses, ela sentia muita falta desse aconchego, né, do útero, enfim. Tanto que quando ela começou a se soltar do charutinho, que foi lá por volta dos 5 meses, isso aqui virou a naninha dela. Isso aqui virou a associação de sono dela, mas assim, sem dificuldade nenhuma. Ela, quando tá com sono, ela pega assim, deita e dorme, né? É a única associação de sono que ela tem. Naninha e charutinho, gente, foi uma bênção também na nossa vida. Coisa que eu esqueci de inserir na questão da rotina, né, do ritual da noite, noturno, foi escurecer a janela do quarto dela, escurecer o berço dela. Escurecer o quarto, de fato, né? Porque
Quando a gente escurece o quarto, aumenta a produção de melatonina, que é o hormônio do sono, e o bebê percebe que ali tá escuro e ele precisa dormir. Quinta coisa que foi importante também para tirar os espinhos do berço, que, gente, foi deixar ela passar tempo no berço. Tem muita mãe que tem receio de deixar o bebê no berço. Ela coloca o bebê no berço, o bebê resmunga, ela já tira apavorada. Ai, meu Deus, meu filho tá sofrendo no berço. E não, gente. O que aconteceu? O meu escritório ficava no cantinho do quarto dela, como eu morava num apartamento, né? E aí, o quartinho dela ficava na extensão, assim, numa parte do quarto, e minha escrivaninha numa parede, assim, no cantinho. O que acontecia? Quando dava a hora, né, perto da soneca da tarde dela, eu sentava para trabalhar e deixava ela no berço, brincando com livrinhos, com brinquedinhos, e colocava historinha de ninar para ela. E, gente, foi surreal, de incrível, assim. Às vezes eu tava lá e eu conversava com ela, não deixava ela abandonada. Mas às vezes eu tava lá trabalhando, quando eu olhava, ela tava dormindo. E aí eu saía do quarto quietinha e ia trabalhar na sala. E assim foi várias e várias vezes. Até o dia que eu decidi colocar ela sozinha, acordada, né? Sem mamar, né? Já alimentada, mas sem estar no peito, nas sonecas da tarde. Que foi outra coisa que eu precisei ajustar fazendo isso. Deixando ela sozinha no berço, brincando. Do lado, dando apoio para ela, mas sozinha no berço, brincando. Para ela ver que o berço é um lugar de descanso, é um lugar que ela pode dormir e deitar tranquilamente. Essa dica, ela é um conjunto, ela vai andar junto com essas coisas que você vai fazer com o bebê, que é insistir no sono. Que foi que aconteceu com a questão dos resmungos. Quando ela resmungava, eu não ia lá, porque eu sabia que ela estava brincando, acordada e ia voltar a dormir. Quando ela chamava, resmungando, brava, querendo sair do berço, lá no começo comecei a ensinar para ela a rotina do sono. Eu ainda teve episódios que eu colocava ela no berço, ela reclamava, eu pegava de volta. Ela chorava. Eu colocava ela no berço, ela se debatia, eu pegava de volta. Então isso se chama insistir no sono, né? Para mim, eu dei o nome de insistir no sono, que foi uma das coisas que a moça do vídeo que eu assisti ensinou. Ela fala, ou para ficar dando tapinha na bundinha do bebê dentro do berço, até ele pegar no sono, mas isso não resolvia para minha filha, gente. Ela nunca foi de balançar, dormir assim, não. Então, o que eu fazia? Deixa eu pegar aqui a bonequinha da minha filha, a atriz, para ajudar. Eu colocava ela no berço, ela acordava, pegava de volta. E eu balançava assim, levemente. Eu esperava poucos segundos, tranquila, punha de volta. Reclamava, pegar. Já teve vezes, gente, de eu pegar e tirar ela do berço, tirar e colocar de volta umas 5 vezes, até o momento que eu coloquei ela acordada, falei, conversava. Gente, eu conversei muito com a minha filha desde recém-nascida. Filha, tá na hora de dormir, fica tranquila, mamãe tá aqui, mamãe tá aqui. Saía devagarzinho do quarto e deixava ela lá, com o zoião acordado, até dormir. Ela entendeu que aquele lugar, que aquele horário era horário de dormir e que eu não ia ficar com ela no colo, que eu não ia tirar ela do quarto naquele momento. Não é ser rude, não é ser inflexível, mas é ensinar para os nossos filhos que eles têm horários, que eles têm regras, que existe realmente regras naquela casa, que existe horário, que eles têm autonomia e capacidade para fazerem aquilo sozinhos e que nós estamos ali para apoiar, para ensinar, proteger e cuidar. Até mais ou menos uns 7 meses, ela acordou uma vez na madrugada para mamar. Mas, gente, era assim, dava mamadeira, que aí ela desmamou com 7 meses, né? Sozinha. Dava mamadeira, ela mamava, punha de volta no berço, ela dormia. Ponto final. Ela acordava cedo, como qualquer bebê,
7h30 da manhã, às vezes 6h30, mas dormia a noite inteira. E aí, gente, depois ali dos 8, 11 meses, ela passou a parar de acordar completamente e começou a dormir até mais tarde. Depois de 1 ano e meio, 2 anos, ela começou a acordar mais tarde, 10 horas da manhã, 9 horas da manhã, e o sono dela se regulou. Então, faz exatamente quase 3 anos que a minha filha dorme a noite inteira. Se hoje ela acorda de madrugada, já teve vários episódios, já aconteceu até pouco tempo atrás ela acordar várias vezes de madrugada, 1, 2, 3 vezes, mas é por desconforto, medo, por causa da fase que ela tá dos 3 anos, né? Chama terror noturno, então às vezes acorda com pesadelo, dor, né? Gripe, principalmente gripe é o que ela mais acorda. Mas, gente, é uma vez a cada 6 meses, uma vez a cada 3, 4, 5 meses. Então eu estou bem, eu estou revigorada, eu estou descansada para dar apoio para ela quando ela acordar. Não é algo que acontece todos os dias como era antes. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que ajude muito vocês. Faz muito, muito tempo que eu queria trazer isso para vocês, porque é motivo de muita especulação para mim. Lá no Instagram, pessoalmente com as minhas amigas da igreja, elas me perguntam muito como foi que eu fiz, né? E às vezes, assim, na conversa, escrevendo, eu não consigo colocar em pauta tudo que eu fiz certinho. Eu precisava sentar, organizar, anotar para trazer isso aqui para vocês. E assim, gente, que esse vídeo seja uma bênção na vida de vocês, porque filhos descansados, né? Filhos na rotina, filhos fazendo o soninho deles, os pais também ficam bem, ficam descansados para cuidar melhor deles. E eles vão nos agradecer lá na frente. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se sim, compartilha com a sua amiga que tem um recém-nascido, que tem um bebê aí que precisa desse vídeo. E clica no gostei, se inscreva no canal também, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.